Mas você vê que ele está começando um pouco a mudar sua forma de vestir, sua expressão. Ele já é um cara que está num processo parecido com o meu. Camisa, tá começando a mudar, ó. Camisa polo, família, ó, as camisetas da Insider, né? Mas que tem um corte diferente, é um pouco mais classudo, mais clássico, entendeu? Porque não é a Cazé TV, ele é o nome da GE TV, que por mais que tenha resenha, que tenha a linguagem jovem e tudo mais, é Globo, não pode esculhambar, né? A Globo tem uma preocupação com a imagem incrível, assim, que é muito importante mesmo para todos nós. E é uma grande escola nesse sentido. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você está vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Jorge Igor, tá? Eu vou aqui fazer um exercício com vocês, tá? E isso não é uma crítica, é uma identificação, é um olhar de quem já trabalhou no Grupo Globo, né? Assim, não era a mesma coisa, porque a Rádio Globo CBN é uma outra coisa dentro ali dentro do sistema Globo de comunicação e tal, é uma outra coisa, mas existe um modo de ser Globo, existe, tá? Isso eu digo de cadeira. Estou dizendo que é bom ou ruim, mas eu quero que vocês olhem a diferença. Eu vou só rolar aqui um pouco do feed para vocês perceberem algumas diferenças, tá? Primeiro, o Jorge fez um trabalho de imagem muito legal relacionado à saúde, tá? Que é um trabalho que eu fiz uma época e confesso que hoje tenho perdido para mim mesmo em relação a esse assunto. Mas ele, junto com a esposa, que tem sido muito importante nesse processo para ele, ele afinou e ele criou uma imagem diferente, tá? A imagem da saúde, da energia, da vibração que ele passa na narração dele. Entendem que tem uma coerência? O tipo de narração e como a pessoa se comporta aqui, como a pessoa se comunica aqui. Tá? O canal dele no YouTube não mudou muito, ele continua fazendo seus vídeos, né? Mas, ó, dá uma olhada. Solto, à vontade, entre amigos, né? Vivendo seus grandes momentos, né? Narrando jogos de Champions e tal. Beleza. Dá uma olhada na versão GE TV do Jorge Igor. Olha só, cadê? Ó, mais contido, mão fechada, olhar mais sério. Perceberam a diferença? Formiga mudou muito pouco, né? Nas plataformas dele não mudou nada, né? Ó. Você ganha um ar diferente na Globo. É isso que eu quero dizer. E isso, gente, é absolutamente natural. Isso não é... Ninguém te fala para ser assim, tá? Mas você tá num ambiente que você começa a se posicionar de uma maneira diferente, entendeu? Não existe a mesma... Pode ser que seja por causa do começo, mas não existe a mesma... Como é que eu vou explicar isso, gente? Não é liberdade a palavra. Você não se sente à vontade da mesma maneira do que ele estava na TNT. É óbvio, ele tinha muitos anos de TNT, ele estava em casa na TNT. E aqui ele está conhecendo um mundo novo, né? Mas a Globo, ela te encaixota um pouco. O Everaldo da ESPN não é o mesmo da Globo. Não é o mesmo. E isso se reflete aqui de alguma maneira, né? Na sua forma de se posicionar, a forma de narrar acho que mudou pouco,
né? Quase nada. Mas você vê que ele está começando um pouco a mudar sua forma de vestir, sua expressão, né? Continua apostando aí o seu esforço hercúleo na academia, né? Ele já é um cara que está num processo parecido com o meu, vamos dizer assim, né? Isso aqui era a estreia, né? Então tá realmente muito nervoso, tenso, emocionado e tudo mais. Mas ó, camisa. Tá começando a mudar, ó. Camisa polo. Família, ó. Aí as camisetas da Insider, né? Mas que tem um corte diferente, é um pouco mais classudo, mais clássico, entendeu? Porque não é a Cazé TV. Ele é o nome da GE TV. Que por mais que tenha resenha, que tenha a linguagem jovem e tudo mais, é Globo. Não pode esculhambar. Né? A Globo tem uma preocupação com a imagem incrível, assim, que é muito importante mesmo para todos nós. E é uma grande escola nesse sentido. Né? Você pode ver que o uniforme deles, ó, uma camisa polo, tem calça jeans e tudo mais, mas não é uma coisa que beira não é simples. Entendeu? Pelo menos essa é a minha avaliação. Quero saber a avaliação de vocês. Sentir o peso da camisa. Acho que também tem isso, Tauê. Mas eu acho que tem uma coisa que você entra ali num ambiente que te molda. Entendeu? Como foi pra mim trabalhar na Rádio CBN 4 anos. Você tem que sair daquele lugar da... Eu trabalhava na 105 antes, que era a Cazé TV do rádio, a 105 FM, né? E aí, de repente, você vai pra Globo. Pô, não dá pra você fazer a mesma coisa que você fazia lá, não dá pra você fazer na Globo. Você vai convivendo com as pessoas e você tem que entrar naquele ambiente, senão você vira um peixe fora d'água ali. Então você tem que ir aos poucos, entendendo onde você tá. E ele, a condição dele lá é bem diferente, né? Porque, assim como o Luiz... Ele é o grande cara do canal, então ele está sendo formado, construído para ser a cara e a voz desse projeto novo da Globo, né? Então não é tão simples assim. Antes ele era o segundo narrador da TNT, né? Então você tem outras preocupações, tá? Sou pregador do evangelho e ter me ajudado na narração. Isso traz uma seriedade, exemplo de postura não só na rede social, mas na vida. Tenho tentado doutrinar minha voz. Pô, Souza, legal. Cara, eu acho que isso é muito importante, religião e tal, forma a gente, né? A gente tem isso, eu sou de uma religião diferente da tua, mas também trago pra cá, de certa maneira, essa mensagem e realmente ajuda muito. Nós vamos chegar no que a gente quer pra gente no final dessa live, tá? Tá na live, deixa o like, gente. Não esqueça de deixar o like pra gente, por favor. Mas nesse caso já é TV, eu sei lá, a proposta era ser diferente. Então, precisa ver se era mesmo, Tauê. Porque, por exemplo, né, o Tauê trabalha no Gold, eu já trabalhei no Gold um tempinho. A gente não tinha lá, pelo menos, não tinha um direcionamento claro, né? O Tavis não fala, olha, eu quero que vocês sejam assim, assado, não. Pelo menos pra mim, não, né? A gente tinha uma leveza no falar ali, e tem ainda nas transmissões, mas é uma coisa um pouco mais sóbria, eu acredito, né? Do que a Cazé, por exemplo. E eu acho que a GETV, ela tá tentando fazer algo, vamos dizer assim, parecido, porque talvez na cabeça do Grupo Globo, estar no YouTube é só aquela linguagem é a única válida. Mas ele também não quer fazer exatamente o que a Cazé tá fazendo, entendeu? Porque senão é outra Cazé. Então eles têm que ter um meio termo. Então o Jorge é um meio termo, o Formiga é um meio termo, a Mariana é um meio termo, né? O Fred é um meio termo. O principal time ali é um meio termo. A Luana, né? Que eles são da conversa, vamos dizer assim, de internet, mas eles não abusam tanto, né? Eles têm uma linguagem, querem fazer algo diferente. Eu acho que eles estão buscando um caminho.
E eles vão precisar construir esse caminho ainda. Mas não é esse o assunto dessa live aqui. O assunto dessa live é olhar o perfil. Então a gente volta para lá e tenta decifrar lógicas, tá? Lógico que agora, ele estando na Globo, ele tem um direcionamento, né? Porque também na Globo você não pode postar o que você quiser. Não é bem assim. Mas, ó, um posicionamento de GETV em Collab. Uma brincadeira, né? Collab, Mamãe Globo. Collab, Mamãe Globo. Collab, Mamãe Globo. Narração. Narração. Narração, narração. GETV, família. Família, esposa. Aqui é uma coisa mais dele mesmo. Sobre saúde, que é uma coisa que ele vira e mexe fala. Eu acho isso muito legal. Mamãe Globo, família, Mamãe Globo. Ó, tomou conta, ó. Uma coisa ou outra do canal dele. Acho que aqui é uma publi, né? É, aqui é uma publi. Escala de transmissão. O que eu quero dizer? Tem menos dele aqui do que antes. Tem muita coisa do local em que ele trabalha. E essa é uma marca da Globo. Você não é maior do que a Globo. Ninguém é maior do que a Globo. Tá? Teve até isso aqui, achei muito legal, porque todo narrador faz isso em algum momento, né? Você acaba falando o outro lugar que você trabalhou. Né? E eles botaram a foto do Jorge aqui na TNT, eu achei isso muito legal, mas eu tenho certeza absoluta, se a gente scrollar aqui mais para baixo, aqui, época de TNT, ó, tem TNT, tem ele, tem publi dele, família, TNT, família, conversa dele, narração dele. Ó. Opinião dele com publi de aposta. Opinião dele. Ele. Coisa dele. Ele de novo. Ele. Família. Ele. Tá? Era GETV. Globo, ele. Globo, ele, Globo. Entendeu? Entenderam o que eu quero dizer? Muda completamente. É o preço de estar lá, entendeu? Mas, vamos lá. O que fez? Aí é a pergunta que eu quero chegar, né? O que fez o GETV ir buscar o Jorge Igor? O que fez? Primeiro, jovialidade, a energia, essa questão da saúde, da academia, parece bobagem, gente, mas não é, tá? Não é. Não é bobagem. Já explico o porquê. A emoção que comove, porque ele tem isso nele, e as falas dele são muito carregadas de sentimento, né? Família. Então ele é um cara que tem mais ou menos a minha idade, e assim como eu, ele não se identifica tanto com a idade que ele tem. Ele quer conversar com gente mais jovem, ele sabe, ele consegue conversar com gente mais jovem, como eu também consigo. Certo? Mais. Nesse caso já é TV, sei lá, a proposta vai ser diferente. Eles estavam cientes que seriam assim, Marcelo K, certamente. É uma zona de conforto que você sai, admiro muito os dois por isso. Sim, não, isso não é uma crítica. Veja bem, eu no lugar do Jorge eu teria feito a mesma coisa. Não tem discussão. E o Jorge tem total competência de levar esse projeto como principal cara do projeto. Ele tem. Ele é um puta narrador e tem as qualidades de imagem que a Globo estava buscando. Porque vamos ver, veja bem, era a marca de uma linguagem de narração
que antes da Cazé TV foi aquela que dominou a mudança da geração dos consumidores de futebol no Brasil. O que a Cazé TV faz hoje era o que o esporte interativo fazia 10, 15 anos atrás. Certo? Então, ele já é o símbolo de uma geração nova dentro da produção de conteúdo esportivo, dentro da narração esportiva. Ele já é o representante de uma geração nova. Ele era um cara que tem uma exposição e um tamanho muito grande porque ele trabalhava com a Champions, que é o campeonato que, além da Premier League, traz a maior quantidade de jovens ultimamente, de uma galera melhor posicionada, de um extrato da sociedade, de um extrato consumidor de futebol que interessa a Globo e que está aqui na internet. Então, se não era o André, era ele, porque o Paulo Andrade já está lá. O Everaldo já está lá. Então, toda a galera top de linha dentro do mercado da minha geração, eles levaram. Faltava só o Jorge. Entendeu? E o Jorge tem essas características. Por isso que eles foram com os 2 pés no peito, assim, sem pensar, entendeu? E a Globo procurava isso. Isso que está no quadro. Né? Tem os valores que a família Marinho, que a Globo, digamos assim, preza, né, nos seus conteúdos. Sabe falar com o jovem. Tem uma entrada, né, para as pessoas ou querem saber o que o Jorge Igor pensa das coisas. Ele tem uma maneira de se posicionar muito legal, porque até para entrar em conflito, em polêmica, ele só bate mesmo muito forte se for uma coisa muito... Quando ele é atingido, como aconteceu lá com o Mauro César e tudo mais. Então, cara, ele era o cara perfeito para isso.